Graça e paz, estamos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra. Vocês estão acostumados com o monitor aqui, só que hoje ele está deste lado aqui. Estou tentando achei 21 horas mais 18 minutos, agora sim, agora apareceu aqui, agora tá, gente, tá tudo maravilhoso. Tem que tirar o som do retorno aí. Gislaine já está conosco, Deus abençoe sua casa e sua família. Anderson Feijão, o meu irmão, também está aí. A produção é um alto-falantezinho do lado aí, ó. Meu irmão Vitor Baldin está conosco. Consegue aí? A produção está tentando. Vira ele para mim aqui que eu consigo. Vira a tela para mim, por favor. Ronaldo está conosco aí. Boa noite a todos. A produção está arrumando aqui. Pessoal, é ao vivo. É assim mesmo. Não tem problema. Já foi. Apertou o mute. Agora sim. Ô, gente, vocês não têm ideia o que é esse programa ao vivo. A produção tá ali. O Vinícius, esposo da Carol, também tá com a gente ali. A minha cadeira quebrou, faltando 2 minutos. Tudo acontece, né? Tudo acontece. Minha cadeira do programa aqui, minha cadeira gamer quebrou no momento do programa, estourou, caí no chão aqui, foi uma maravilha. Mas está conosco meu irmão Anderson Garrido, está aqui também Vitor Baldin, Ronaldo, Eliana Gomes com Y, Eliana Gomes. A Gislaine, suas amigas. Isso, deixa eu ver quem mais. Lúcia Sobral, Gustavo Paixão também está conosco. Né? Tem bastante gente, Andréia Tovaruela, tem muita gente entrando aí no programa. Gente, vocês não têm ideia. A cadeira quebrou aqui, voou peça da cadeira para tudo que foi lado, mas foi assim, faltando 3 minutos para entrar ao vivo, mas é maravilhoso. Deixa eu ver quem é. Suelen Florentino. Carol maravilhosa, boa noite, graça e paz. Amém, minha irmã, graça e paz. Não sei se vocês notaram, tem algo diferente aqui no programa agora. Nós temos a caneca do programa Ali na Palavra, aqui ó, Pastor Garrido, super produção. Por que eu estou falando? Porque daqui a pouco eu vou apresentar a Carol, calma que a gente vai chegar lá. Então nós já temos aqui uma caneca nova. Vai querer água? Eu quero água. A produção Eu também quero tem. água! Eu quero água! A produção também tem aí. Peraí, só um pouquinho. Olha lá. A produção está mostrando a caneca aí. Tudo preparado. Olha lá, caneca. Ai, esquecemos da água! A água da psicóloga. Ai, produção, o Vinícius Produção traz, por favor. Fizeram pra mim. Ai, Vinícius Produção, traz, por favor. Meu Deus do Traz, céu. por favor. Vinícius Produção. Foi aqui. Isso, olha lá. Não acredito. Ela tem uma Mostra caneca. atrás, mostra atrás. Vira atrás. Olha lá. Psicóloga. Muito especial, sério. Olha! Boa noite, Gustavo. Gustavo. Gustavo Paixão, boa noite. Olha lá. Agora a psicóloga também tem. Amei, gente. Ela vai sair com este mimo aí do programa. Obrigado a todos que fazem esse programa acontecer. Fedela acabou de entrar. Gustavo também entrou conosco aí. Deus abençoe sua casa e a sua família. Rogério, nosso irmão ali, já está aqui. Deus abençoe sua casa e a sua família. Então nós estamos com caneca nova. Cadeira quebrou antes de começar o programa. Vocês não têm ideia o que aconteceu aqui. Tô até suando, gente. Fui sentar, a cadeira estourou. Mas é coisa que acontece ao vivo, né? Em tudo dá graça, né, pastor? Em tudo dá graça. Eu não fico nervoso, tá tudo certo. E agora... minha sogra! Parabéns! Elaine Cris... É a sua sogra? É. A sogrinha. Agora eu vou apresentar a psicóloga Caroline Mendonça aqui no programa Eu Li na Palavra. Boa noite, gente. É um prazer imenso estar aqui. Eu tô muito feliz, tô muito animada. É uma honra, viu, pastor? Espero agregar muito nessa noite com vocês. E... quem sabe, né? Retornar aqui em breve. Teremos próximo! Parte 2 aí. Eu posso dizer que foi um pedido de Deus. Ele falou, Garrido, faça um podcast com a Carol. Falei, Jesus, ele faça, então eu só obedeço. Tá? Então,
Lembrando ao pessoal que está no Instagram aqui, o pessoal do TikTok e daqui a pouco o pessoal do YouTube também, nós estaremos com a programação. Então, o que vai acontecer? Antes da psicóloga, da Carol falar, quem que entrou? Lorena Oliveira, Ju Preta 28 também entrou. Hoje é aniversário do irmão Hoje é aniversário do Gustavo. Juliana Aparecida também. Gustavo, Deus abençoe sua casa e a sua família. Eu tô sem meu retorno aqui, Jesus. Eu tô sem o retorno. Deixa eu dar um grau aqui no meu retorno. Som. Mas vai assim mesmo. Gustavo, voltou, né? Gustavo, Deus abençoe sua casa e a sua família. Que essa data seja marcada pelo poder de Deus, que você continue essa caminhada com o Eterno, que Ele possa honrar como Ele prometeu, a sua família, o seu trabalho, tudo aquilo que você tem colocado à sua mão e o amor que você tem a Ele. Tá? Que Deus abençoe grandemente a tua vida no nome de Jesus, nesta data tão especial e feliz aniversário para você, viu, meu irmão? Deus abençoe. Parabéns, Deus abençoe. Parabéns, Gustavo. Parabéns, Deus abençoe. Deus abençoe. A psicóloga Jéssica Antunes também está conosco. A paz do Senhor, pastores e psico aí, tá? Aê, de psico pra psico. Tá tudo em casa aí, elas se entendem, é a mesma linguagem, mas é bênção de Deus. Hoje eu vou falar muito pouco, porque hoje ela vai praticamente conduzir o programa inteiro, eu vou entrar algumas vezes, mas antes disso, eu preciso pedir que você entre lá no YouTube. Olha, eu tô derretendo, depois da cadeira quebrando, Vinícius, acelerou o coração aqui. Não ri não. Foi muito engraçado, mas tudo bem. Você vai lá no YouTube, no programa, lá tem um canalzinho, @EuLiNaPalavraOficial, tudo minúsculo, segue o nosso programa. Por quê? Porque é o seguinte, a gente quer transmitir ao vivo, a gente já tem equipamento para fazer a transmissão ao vivo lá no YouTube, então me ajude a seguir, porque tem vários itens que o YouTube coloca para o ao vivo, nós já cumprimos todos os itens e falta agora a quantidade de inscrito. Gente, não demora 10 segundos, você vai lá no @EuLiNaPalavraOficial, clicar, inscrever, só isso, e o restante Deus proverá. Aproveitando, o Rogério colocou aqui, esse podcast hoje é um papo cabeça. É, isso aí, Rogério, Deus abençoe. Ó, Murilo, paz do Senhor. Murilo tá aí, ó, Murilo aí, ó. Murilo, a família inteira tá aí, bênção de Deus. Pessoal, está liberado daqui a pouquinho, pergunta para a psicóloga dentro do tema, ela estará falando aqui, você pode escrever a pergunta, a produção vai escrever alguns ali que eu não consegui falar a tempo, eu também vou... Isso, a paz, Murilão, Deus abençoe. Pessoal, o áudio tá bom o nosso aqui? Porque eu tô... Confirmem. Confirma, por favor, se o áudio tá bom. Porque pra mim, eu tô com um pouco menos de retorno aqui. Deixa eu ver se agora melhorou. Agora ficou bom, hein? Agora... Isso, que eu tenho que segurar mais 2 minutinhos, produção. Lembrando que segunda-feira que vem... Tá bom, Gustavo falou que tá bom. Glória a Deus, então tá bom. Bom... Vai seguir já a produção? O pessoal falou que tá bom, a produção que me dá o sinal quando eu começo. Pode começar? Vini, pode começar? O Vinícius também tá na produção hoje. Gente, coisa maravilhosa. Estou animado. Eu também, irmão, vocês não têm ideia como foi recebê-los aqui. Teve café, teve bate-papo, teve making off, coisa linda de Jesus hoje aqui. Amém? Produção, pode começar? Amém. Então vamos lá, eu coloquei alguns pontos aqui, mas eu gostaria que você começasse dentro do que você colocou aí na perspectiva da psicologia. Eu vou tentar dar uma pincelada, mas ela já tem o conhecimento e ela vai tocando, a palavra é com você. Amém. Bom, a paz do Senhor, irmãos. Hoje o nosso tema é como lidar com as emoções. E, para falar a verdade, não existem gigantes no território da emoção, né? É bem verdade que nós na escola aprendemos muitas coisas, mas aprendemos ortografia, aprendemos matemática, aprendemos sobre história, mas pouco se fala como lidar com as emoções. E esse é um grande desafio que nós temos na vida. E antes de introduzir esse tema, eu queria falar um pouco sobre a importância do pensamento. A abordagem a qual eu atuo, que é a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, vai dizer que tudo começa no pensamento. Então, o teu pensamento é muito importante.
Eu não sei se você sabe, mas durante o dia você pode ter, em média, 70 mil pensamentos. E muitas vezes nós temos tantos pensamentos e não paramos para analisar aquilo que nós estamos pensando, né? E a tríade cognitiva da TCC é que nós temos o pensamento gera emoções e as emoções geram os nossos comportamentos. Então perceba, para você mudar o seu comportamento é muito importante você analisar os seus pensamentos. E aqui eu já começo uma pergunta, né? O que você tem pensado na maioria do seu dia, na maioria dos seus dias, melhor perguntando? O que a sua cabeça tem gastado tempo, né? Porque a maioria dos nossos pensamentos são muitos pensamentos automáticos. Nós não paramos para racionalizar os nossos pensamentos, se eles realmente têm sentido. E aí, quando a gente analisa o conteúdo do nosso pensamento na terapia, isso ajuda muito a gente mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de se portar. Na TCC, nós temos algumas técnicas, que eu não vou explanar tanto aqui, as técnicas, né? Mas em terapia, nós fazemos várias sessões para analisar tanto os pensamentos quanto as crenças que nós desenvolvemos. Certo. Então, os 2 pontos focais, pastor, da TCC é o pensamento e as crenças que são geradas desde a nossa infância, conforme a gente vai crescendo, né? A gente pode ter algumas crenças de desamor, desvalor. A cultura que foi criada, Isso. E aí, na terapia, tudo isso é explanado, né, de forma mais profunda. Vamos lá, que esse negócio de quantos mil pensamentos tem no dia aí, peraí, que agora eu fiquei abismado. Quantos mil? 70 mil pensamentos. 70 mil pensamentos no dia? Meu Deus, cuidado com o que você pensa, pode alimentar o mal no teu coração, hein? Exatamente. Manda lá. E quando o paciente ele vem para terapia, né? Isso é uma coisa que a gente pede para ele registrar. O que aconteceu, o que você pensou e qual foi o seu comportamento. E aí, pessoal, uma coisa bem legal que vocês podem pesquisar é o exame de evidências. Quando eu falo dessas técnicas que são explanadas em terapia, né? Quando o paciente traz ali o pensamento, a gente fala, tá, mas quais evidências você tem a favor desse pensamento que você teve e quais evidências que não fazem sentido. E aí, trazendo as evidências, a gente consegue ver a veracidade daquele pensamento. Certo. E aí, agora falando um pouco das emoções, nós temos as emoções primárias, que são alegria, tristeza, medo, raiva, e temos as emoções secundárias, né? E as emoções, gente, desmistificando aqui um pouco, elas são mensageiros. Elas são um sistema de alerta interno. As nossas emoções... Agora eu quero saber esse negócio aí, como é que elas nem sempre são ruins, né? Às vezes a gente tem essa impressão, até mesmo a ansiedade, ela é um mecanismo de defesa. A ansiedade, no nível moderado, ela é útil, né? Ela tem a sua utilidade. O problema é quando as emoções, a ansiedade, ela começa a se torna exacerbada. Então eu vou te fazer uma pergunta aí, porque é que assim, gente, vocês precisam entender, ela trouxe a parte da psicologia. Mas Deus está falando umas coisas para mim que eu preciso perguntar. Eu tenho alguns versículos aqui que falam sobre pensamento, Deus, etc. Mas eu quero falar da realidade. A pessoa... Pois, produção. A pessoa que é dependente emocionalmente de outra. O pensamento dela não está nela, somente em outra pessoa. O que pode causar isso? O que pode ter esse gatilho na vida dela de sempre depender, de ser amada por alguém, de ser reconhecida por alguém? Porque a Bíblia vai falar muito claro, eu até coloquei aqui, que quão preciosos são os seus pensamentos, Deus, ao meu respeito. Ou seja, ela sempre está falando como Deus pensa sobre ela, como Deus tem ela como primordial, ou como Deus reservou algo importante, então ela se sente importante. Então eu tenho em paralelo o que você está falando, quando ela não busca Deus, ela busca afirmação em outra pessoa. O que causa isso?
Nós temos alguns transtornos de personalidade, temos o transtorno de borderline e o transtorno histriônico, que são pessoas que dependem muito emocionalmente de outros, e essas pessoas têm crises muito agudas quando elas se sentem abandonadas, ou que às vezes elas nem estão sendo abandonadas, mas qualquer indício, essas pessoas elas entram em crise, né? Como filhos de Deus, pastor, nós temos um grande privilégio de conhecer a verdade e de ter ela como base da nossa vida. Então, é um privilégio muito grande. E a gente ter o amor de Deus para nos preencher do vazio, de fato nos afasta disso. Mas o transtorno de personalidade, ele é algo construído, né? Ele não é algo de um dia pra noite. Então, às vezes, a pessoa ela já tem uma tendência genética a ter esse transtorno. E aí, ao longo da vida dela, ela passa por algumas situações, principalmente na infância, na adolescência. Podem ser traumas, abusos psicológicos, físicos, um ambiente conturbado. E aí, isso vai desenvolvendo nela esse transtorno. Então, o transtorno, ele é construído e ele é multifatorial. E aí, precisa de tratamento. Já é algo mais profundo. O Rogério tem uma pergunta ali. Pensamentos bons ou ruins são refletidos no comportamento, que a senhora acabou de falar. A pergunta dele é possível mudar o pensamento através de uma mudança de comportamento? Na TCC a gente trabalha no inverso. A gente muda o pensamento para mudar o comportamento. Como assim, Carol? Eu vou tentar trazer um exemplo prático. Eu não sirvo para nada. Eu não vou conseguir passar por essa situação. Aí a gente traz o exame de evidências. Olha, você já passou por isso antes? Já passei. Então, temos uma evidência de que isso não é real. Que tal a gente... Isso entra até um pouco na programação neurolinguística, né? De você reformular a forma como você pensa. Olha, isso é difícil, mas eu vou conseguir passar. Olha, é complicado, mas eu vou dar conta. Então, a forma como você pensa atinge muito a forma como você se comporta. Então, a ideia na TCC é mudar primeiro o comportamento, a forma como tu tá pensando, para mudar a tua emoção, para mudar o teu comportamento. Então, é como se fosse um ciclo mesmo. Mudar um para mudar outro para mudar o outro. É um efeito dominó, vamos dizer assim. Então isso está correlacionado com o que está em Colossenses 3:2, que é: mantenha o seu pensamento nas coisas do alto, que sempre haverá disposição em algo que Deus vai determinar. Essa é a minha visão com base bíblica, tá, gente? Mas assim, é o que eu falei, eu não posso anular a parte psicológica, porque eu sou uma pessoa que passei por psicólogo e depois de adulto, e sei o quanto é importante essa mudança de chave. Tá? Porque muitas vezes a pessoa está falando assim, o senhor vai apoiar somente a base bíblica, com certeza. Eu conheço que a palavra é que liberta, é escutar a palavra, mas Deus deixou a capacitação para os médicos, para os psicólogos, e eu sou prova de que isso funciona. Né? Até a psicóloga Jéssica Antunes disse um dia que é o tripé esqueci o termo, que um é a fé, o outro, ela colocou aí, enfim, ela vai lembrar depois, mas um dos meus pontos foi justamente unificar o que a fé colocava através do meu pensamento em Cristo, mais a parte psicológica. Eu gosto muito de usar o exemplo do povo de Deus no deserto, né? Deus falou que eles iam para a terra prometida, só que a mente deles era ainda de escravos. Então, olha só, enquanto eles não mudassem a mente deles, eles não mudariam o comportamento. E foi o que de fato aconteceu, né? Eles não mudaram o comportamento. Continuaram sendo... A Psico Antunes disse, mente, corpo e espírito. O tripé da saúde mental. Isso, foi o que ela falou. Trazendo isso que você está falando agora, é um exemplo que eu dou várias vezes, e isso para mim tem muito a ver. Por quê? Gente, eu sou meio velho, tá? Então vai lembrar o pessoal. A gente levava marmita na empresa e todo dia tinha que pegar marmita e levar no 12º andar, onde era o refeitório. Todo dia. E um dia a empresa falou, nós vamos dar ticket na época de papel. Por isso que eu falei que quem é mais antigo vai lembrar. Começaram a dar ticket pra gente, como benefício, não precisa mais carregar marmita. Qual foi a minha primeira ação no dia seguinte? Apertar o elevador pro 12º, chegar no refeitório como se eu estivesse com a marmita. Mas eu estava sem a marmita. O segundo dia, a mesma coisa. O terceiro dia, até que um dia
parei de fazer, porque aí eu me liguei que eu não precisava mais subir. Então eu acho que fica numa caixinha na mente a sua rotina sem você estar pensando o que você está fazendo no automático. E aí Cristo veio para libertar justamente isso, que você falou do povo do Egito. Assim, eu preciso tirar vocês daqui, só que para eu tirar vocês daqui, eu preciso tirar da sua mente que vocês não são mais escravos. Exatamente. Eu acho que é isso que você quis dizer. Sim. Eita, Jesus. Manda bala, manda bala. Bom, aí aqui eu vou entrar um pouco sobre, agora, né, como lidar com as emoções. Muitas vezes, nós sentimos a emoção e aí nós reprimimos, ou senão a gente vai levando com a barriga, sabe? Uhum. Meio que querendo, talvez, negar aquilo que nós estamos sentindo. Mas uma coisa muito importante, gente, é reconhecer as emoções, né? Eu anotei aqui, não adianta você reprimir ou tentar esconder. Dê nome à emoção que você está sentindo. Permita-se sentir essa emoção por um momento. Pare, reflita, faça uma auto-observação. O que eu tô sentindo? Eu tô sentindo raiva. Neste momento eu estou me sentindo tristeza. Nervoso. Constantemente eu sinto isso. Dê nome a essa emoção. Porque muitas vezes, se você não nomeia, né, de fato aquilo que você tá sentindo e você só vai levando com a barriga, aí é aquela coisa, você chega em casa, você tá nervoso com o chefe, e aí você desconta no outro, como se ele fosse... O chefe. Como se ele fosse o chefe, como se ele fosse uma lata de lixo. Às vezes é o teu cônjuge, é o teu filho, né? E diante disso, pense, faça um processo reflexivo. O que está me fazendo sentir isso? É o meu chefe que está me sentindo fazer isso? E aí, beleza. Por quê? O que aconteceu? Ele me deu uma bronca, por exemplo. Tá, você ficou chateado. Tem alguma possibilidade de você falar com esse chefe de forma saudável, de forma assertiva, com as palavras certas? Tem, legal. Então, você vai canalizar isso da forma correta, né? Tratando aquilo que você está sentindo com o que fez você sentir. Uhum. Agora, não tem como conversar com esse chefe, olha, meu chefe não me escuta, não tem jeito. Então aí você vai ser convidada a refletir se faz sentido você estar ali, né? Se existe alguma outra opção. Lógico que muitas vezes nós dependemos, né, do nosso trabalho. Mas se você tem que estar ali, quais mecanismos você pode desenvolver para lidar com isso? Eu mato o chefe na mente, eu faço de conta que eu matei ele ali pra acalmar, já que eu não posso matar, não posso brigar. Não. Como que é a reação de tratar isso? Porque, vou dar um exemplo. Ele é maltratado no chefe num dia, maltratado 2 dias, 3 dias, 4 dias. Como chegar a um ponto e falar assim, não me abala mais, pode falar à vontade. Qual é o nível que eu tenho que chegar para entender isso? Olha, na terapia, o psicólogo vai te fazer refletir sobre isso. Faz sentido esse lugar que você tá? Você tem uma formação, você talvez tenha outras portas, outros horizontes que você não tá enxergando. E na terapia, a gente vai te ajudar. E se a culpa não é do chefe? A pessoa canaliza no chefe, fala, ele é o culpado e o relaxado é ele, não é o chefe. Então. E aí? Aí que tá. Ele não reconhece. Não, aí que tá. Você tem que fazer esse processo reflexivo. Certo. E também, gente, na terapia, a gente trabalha o autoconhecimento. A gente faz uma viagem, né, dentro de nós pra nos descobrir, pra nos entender, pra ver como funciona a nossa cognição. Então, tem tudo isso. Realmente. Não é regressão, né? Fique claro isso. Não é regressão, tá, gente? Nós não cremos nisso, tá bom? Quer dizer, eu como pastor, tá bom? Perfeito. E aí, qual que é o ponto, né? Como lidar com a emoção? Nem reprimir e nem explodir, né? Nem 8, nem 80. Eu tô tendo uma aula aqui, tô tendo uma aula de como ser mais calmo, Jesus. Não negar a emoção e não deixar também que a emoção controle tudo. Eu tô nervoso, então eu vou fazer acontecer, eu vou quebrar, eu vou... Sabe? Não é isso. E aí cada um tem uma forma de canalizar a emoção. Às vezes, você ouvir uma música vai te acalmar. Às vezes, você fazer uma coisa que você gosta, né? Sair com um amigo, tomar um café, assistir um filme. Então, para cada um sabe aquilo que acalma, aquilo que faz bem, que ajuda nesses momentos de
Euforia, né? Deixa eu só fazer um adendo. Pessoal, eu tô vendo que tá entrando bastante gente, não dá pra eu falar o nome agora, eu vou falar no final do programa. Mas vai colocando suas perguntas com o tema como lidar com as emoções pelo horário. Eu tô vendo que nós vamos ter que fazer a parte 2. Escreva aqui, por favor, se você quer parte 2 com a psicóloga conosco ao vivo, aqui a Carol. Marcela acabou de entrar, o pessoal lá da Arrependidos acabou de entrar. Eliana. Aí a irmã Eliana, o pessoal tá entrando aí. Coloca se você quer o parte 2, porque eu acho que não vai dar tempo. Até que horas, produção? 10 e 10? 10 e 15? 10 e 15. Não tô cortando não, tá? É pra deixar claro que eles podem colocar as perguntas, se tiver pergunta ou não. Ó, parte 2, por favor, já pediram ali, o pessoal já tá... Gente, coloca se vocês estão entendendo, se tá fazendo sentido. Isso, porque o que acontece? Ela tá falando, ó, que é parte 2, esse povo é terrível, gente. Esse povo é terrível. Porque o que acontece? Vocês precisam explicar pra gente, até às vezes, algo que você tem uma dúvida de como é o tratamento. Eu vou chegar numa sala e vou ter que ficar deitado numa cama igual eu vejo no programa, nos filmes... Né? Ela falou que ficou muito claro, parte 2, 3 e 4. Jesus! Vamos fazer a série com a psicóloga Carol. Porque é o seguinte, gente, eu posso falar com cunho de testemunho. Funciona. Sim, eu quero parte 2. Vitor Baldin, eu quero parte 2. Gustavo, quero a parte 5. Jesus, uma foi pro 4, foi pro 5. Mas eu quero dizer algo sobre o autocontrole, porque a palavra de Deus... Em Tiago 1,19 ele fala assim: seja tardio em falar, mas sempre pronto para ouvir. Só que aí eu vou falar por mim, tá, gente? Ó, tá, o pastor Garrido aqui. Uma pessoa que é sanguíneo, é muito difícil conseguir escutar. Ela me dá conselho, vocês não têm ideia. Pastor, segura um pouquinho antes de falar, porque já vai, pum, e já falei. Mas assim, depois que eu vi que eu falei, aí eu falo... Que burrada que eu fiz. Falo, Senhor, para mostrar para vocês que o pastor também é ser humano, né? Porque as pessoas têm a ideia que o pastor é um ser angelical, divino, que não erra. Não, é ser humano. E eu sou uma pessoa que tenho essa dificuldade do autocontrole. Hoje eu estou muito mais maduro, lógico que Deus vai capacitando a gente, dando sabedoria, mas como é difícil ter isso tudo que você falou. Por quê? Sei lá quantos mil pensamentos diários. E no turbilhão, que é a nossa mente do sangue quente, já vai agir, você já... E aí? Porque aí também está correlacionado que está em Provérbios. Afirma que o temor ao Senhor ensina a ter sabedoria e humildade que antecede a honra. E a sabedoria, no meu caso, era o quê? Uma pessoa que estuda. Mas também é a pessoa que sabe se controlar. Bem verdade, nós sanguíneos... É bem difícil de segurar Jesus, nem fala, meu Deus, mas eu tô bem melhor. Vamos lá, vamos continuando aí, o pessoal tá falando que essa é só a primeira temporada, você é incrível, foi super clara. Muito obrigada. Olha, pastor Gustavo, ele trabalha comigo, do meu lado, e aí ele falou que tem perguntas. Jesus, Gustavo, coloca a pergunta. Sinta-se à vontade, aguentar pastor. A Carol. Ele me apoiou muito também pra estar aqui. Vini, tem pergunta, Vini? O esposo dela tá aqui com a gente. Ele tá ali maravilhado. Gente, ele tá assim olhando pra ela, ó. A Cibele. Tá, ó, ele tá assim olhando pra ela, ó. Coisa linda. Eu vou... Só uma pergunta aqui pra psico. Carol... quando você disse que assim existem vários pontos, né, sobre autoconhecimento, mas o que é muito difícil é a pessoa quebrar a primeira barreira, porque às vezes para ela tudo é muito normal. O normal de nada dar certo, o normal de sempre as coisas estão acontecendo na vida dela, tipo assim, porque aconteceu na vida da minha mãe, porque aconteceu lá, sempre foi dito pra mim que eu nunca consigo, não sou bonita, porque nada vai, por fim, e se enxergar, né, se enxergar pra poder ter esse autocontrole, esse autoconhecimento. E a terapia, ela vem trabalhar isso na pessoa. Se ela se abre para terapia, ela começa a se abrir pro seu autoconhecimento, né? Então é um passo
Primeiro é entender que não, às vezes tudo que é extremo, tudo que está faltando, por fim, existem índices dentro da pessoa, na vida da pessoa que determina, que identifica que aquele caminho, aquela situação não tá legal. Um excesso, uma pessoa que é sanguínea, uma pessoa que é... Por fim, tem toda uma característica. Mas a terapia, ela ajuda a pessoa a enxergar dentro dela a questão de que muitas das vezes ela não consegue ver. Mas não vai resolver, né? Vai ajudar. É muito importante falar isso, né? Não, aí eu quero que ela fale, porque eu já cheguei a olhar aqui um comentário que assim, vai resolver? Aí eu quero que a senhora coloque isso daí. É um conjunto. A terapia, ela é 50% o terapeuta e 50% o paciente. É bem verdade que ainda, né, apesar que depois da pandemia isso vem melhorando muito, ainda existe um tabu com relação à terapia. Mas na TCC nós vamos trabalhar justamente isso, Tati. Crenças enraizadas na pessoa, né? Pensamentos disfuncionais. Que é justamente isso. Nada dá certo pra mim, sabe? Tudo isso a gente vai trabalhando em terapia para que a pessoa possa ir quebrando esses ciclos viciosos na vida dela. E aí, assim, uma coisa que eu ia comentar, poxa, fugiu agora, você tava falando... Sobre o domínio, controle, a pessoa poder buscar ajuda, se olhar, os ciclos que não acontecem. Porque, assim, às vezes a pessoa chegar a esse ponto da terapia é uma barreira muito grande que ela rompe. Uhum. Ah, mas então, você ir pra terapia, né, não indica, por exemplo, que você vá tomar um remédio, sabe? Às vezes as pessoas também pensam isso. Eu vou pra terapia, vou ser tratada como louca, eu vou ter que tomar medicação. Não, nada disso. Se permita, eu sei que às vezes pode parecer difícil, né? Mas, gente, na TCC, isso é muito legal, a ideia é treinar o paciente para ser o seu próprio terapeuta. Então, a ideia não é ficar com o paciente eternamente, é que ele desenvolva justamente estratégias e aprenda na terapia como lidar com as emoções dele, a ponto de eu falar, olha, vai que agora... Tudo bem que às vezes as pessoas têm recaídas, né? E tá tudo bem, isso acontece, a vida... tem os seus altos e baixos, mas é desenvolver o paciente para ser protagonista da sua própria história e ter o controle, né, da sua própria vida. Às vezes você não está tendo o controle da sua vida e da sua mente. Seus pensamentos estão te dominando. Aí tem um comentário aqui, pergunta, o termo virada de chave, vem sempre após um trauma? O trauma, ele influencia. Ele influencia, mas é um conjunto de fatores. E aí, uma pessoa, que eu não vou falar o nome aqui, mas o comentário tá aí, ela falou, às vezes, o trauma é tão grande que até chega na... Até chegar na terapia, traz insegurança. É isso mesmo? Sim. Sim. É por isso que tem que se ir rompendo, né, Carol? Sim, e é aos poucos. Mas o conselho que eu dou, comece. Talvez na primeira você não vai conseguir falar tudo pra sua terapeuta e tá tudo bem, né? Mas aos poucos você vai ganhando confiança e essa é a ideia, né? E aí assim, esse vínculo se fortalece e aí terapeuta e paciente vão escrevendo uma nova história. Gente, a terapia é coisa linda, viu? A terapia transforma vidas. Eu falo... Pode falar. Não, aqui tem um comentário da Suelen. Isso, eu ia falar isso. E assim, Suelen, a gente vai chegar lá. É que a gente tá guardando a cereja pro bolo pro final, pra falar, inclusive, sobre esse seu questionamento. Né? Que, infelizmente, o que você está dizendo é que, infelizmente, no meio cristão, ainda há um certo preconceito ou preconceito sobre terapia. Né? Então, porém, na Bíblia mesmo fala sobre guardar o coração, que nada mais é do que a nossa mente. Isso. E aí a gente vai deixar a Carol, a psico-Carol, para estar trazendo essa questão do que está dizendo na Bíblia, junto com o pastor Garrido, agora mais pro finalzinho, tá? Então guarda aí que a gente vai falar sobre isso. Tá, deixa eu só trazer duas coisas que escreveram aqui. A Lúcia escreveu assim: como fazer para que a razão prevaleça e não a emoção?
E o Cauê colocou: como saber a hora certa de desistir de algo que já te machucou, sem ter a sensação que poderia ter lutado mais. Eu ia falar por experiência para o Cauê, e aí eu vou pedir para você depois trazer a sua explanação dentro do que os dois perguntaram. Tá. A palavra de Deus ela é muito eficaz em todos os aspectos, Cauê e Lúcia. Como desistir de algo? Aí eu vou ter que falar para você com base. O único que resistiu até o fim, porque tinha um propósito, foi Cristo. Ele sabia que ele seria crucificado, ele sabia que ele seria morto, ele sabia que ele seria humilhado, cuspido, maltratado, por um bem de uma humanidade que ele já tinha criado junto com o Pai, desde a eternidade. Só ele, eu acredito, na minha visão teológica, a minha visão bíblica, que somente Cristo pôde ir até esse extremo, porque ele sabia o fim de tudo isso. Aí você colocou aqui, qual é a hora certa de desistir de algo que te machucou? Você já acabou de falar. Se te machucou, não te traz paz, não te traz a presença de Deus, faz com que você a cada dia mais se torne uma pessoa, desculpe o termo, eu estou falando no geral, tá? Te faz você se sentir um monstro, se aparta. Porque o pensamento de Deus a nosso respeito é pensamento de paz e não de guerra, é de amor e não de violência. Então se algo está tirando o pensamento de paz, ou está fazendo com que tenha violência, não estou falando da parte psicológica, a parte bíblica, você tem que se afastar. Porque é a raiz que a cada dia você está alimentando, dando para o inimigo munição. Continua me batendo, continua me maltratando. Isso não provém de Deus. Eu estou colocando o que o Espírito Santo está falando para mim e eu preciso trazer aquilo que o Espírito Santo fala. Mas se você a cada dia está num ambiente onde você sente pressão, te traz morte, te traz dor, te traz o sentimento que você deixa de ser a imagem e semelhança de Deus para ser um capacho do inferno, meu irmão e minha irmã, está na hora de desistir disso daí. Ah, pastor, você está falando para eu desistir? Não, eu estou falando dentro do que eu já passei. Se você fez até onde deu, lutou o máximo e não desistiu, e viu que isso está trazendo você para baixo, está na hora de você aliviar o peso e seguir para aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Aí eu quero que você complemente aí. Amém. Não existe mágica, né? Tudo é um processo. Mas falando um pouco sobre isso, Cristo venceu. Então, isso nos dá força para quebrar algumas coisas na nossa vida. Não porque nós tenhamos força, mas pensar que Ele venceu, que Ele nos capacita, Ele nos ajuda, pode te ajudar também a encontrar força para sair dessa situação. Gente, 21h55. Oi? Não, é rapidinho. Eu espero que a gente respondeu aí a pergunta do Cauê e da Lúcia. E aí fica a pergunta que você disse há pouco aí, a influência das redes sociais em excesso no comportamento dia a dia, a realidade e a ansiedade. O Vitor Baldin está dizendo que a rede social ela está correlacionada ao que está acontecendo hoje. Correto. Quando nós passamos muito tempo na rede social, né? As primeiras horas podem ser como se fosse um sistema de recompensa. Você assiste o vídeo, dá um like, aquilo vai ativando o sistema de recompensa. Mas depois de um tempo, o teu cérebro fica sobrecarregado. E sim, ver tantas coisas na internet, né? Você sobrecarrega o teu cérebro e tem que administrar vários conteúdos. Isso pode te deixar ansioso. Então tem sim uma correlação. Respondendo o irmão. O Vitor Baldin, né? A Marcela colocou aqui, ó. Uma experiência dela. É uma experiência dela. Pessoal, eu tô colocando o @ da Carol aqui no Eu Li na Palavra, tá subindo no chat aí. Depois você entra lá, pode fazer pergunta para ela, marcar consulta online. Eu tô subindo aí isso, o nome dela, vocês estão olhando que toda hora eu tô subindo. A agenda tá aberta, viu, Isso. pastor? Aí, ó, Glória. Aí, abril, maio, vamos lá. Ela colocou assim, na experiência da Marcela, já desisti de coisas importantes na minha vida, em momentos que eu dei ênfase para as minhas emoções. Aprendi com os meus erros que não é fácil. Tenho aprendido muito na palavra em deixar Deus na frente de tudo. Aí é contigo. Isso, e em complemento, né? Esse processo de se auto-observar mesmo e fazer uma reflexão sobre os seus pensamentos
é muito válido, viu, Má? Mas é isso aí, tamo junto. Glória a Deus. Bom, pastor, eu vou fazer alguns breves comentários, já que a gente está entrando nessa parte... Ansiedade. Nessa parte da palavra, né? Eu, como filha de Deus, queria falar um pouco rapidamente sobre o Senhor Jesus, que foi um grande psicólogo, gente. Além de amigo, de mestre, tem muitos ensinamentos, muitos mesmo, na palavra de Deus. E eu fico surpreendida, pastor, como Jesus sabia lidar com as emoções dele, né? Em plena noção, consciência, sendo agredido, humilhado, esbofeteado, conseguiu manter tão forte as suas emoções, né? É lógico que eu creio que o Espírito Santo estava ali para ajudá-lo, mas o que eu queria dizer é que muitas vezes quando isso acontece conosco, se nós somos humilhados, se as pessoas falam mal de nós, o nosso instinto natural é reagir a isso, né? É querer talvez se vingar ou talvez fazer com que a pessoa pague de alguma forma aquilo que ela tá fazendo, né? E uma coisa muito legal que eu até falei, né, pastor, pra você, é que quando nós passamos por uma situação de alta tensão, então vamos supor que você discutiu com uma pessoa muito feio, você ficou com muita raiva, com muito ódio, talvez você possa até excluir essa pessoa, você possa até se afastar dessa pessoa fisicamente falando, mas tudo aquilo que tem uma forte emoção, ela toma um lugar privilegiado no teu cérebro. Então, por isso muitas pessoas, principalmente quando não é liberado o perdão, você fisicamente pode estar longe dessa pessoa, mas isso eu te digo com muita propriedade, você pode estar dormindo com essa pessoa, acordando com essa pessoa, jantando com essa pessoa, porque tá na tua mente, né? E quando a gente fala de perdoar, é porque é deixar ir, é literalmente o deixar ir. Porque a pessoa pode estar morta pra você, né? Mas na sua mente não tá. Então, por que Jesus não reagiu a tudo isso, né? E aí vem a resposta muito clara pra mim. Por que Jesus também não reagiu e fez alguma coisa naquele momento? Ele tinha o exército dos céus e também tinha ali os seus discípulos, né? Mas por quê? Porque Jesus não tinha inimigos. E ele não queria ter inimigos na mente. Jesus era livre, onde muitos de nós somos prisioneiros. Uou, meu Deus! Por fora poderia parecer, né? Nossa, o homem todo, assim, arrebentado, né? Mas por dentro Jesus era livre e isso bastava para ele. Ele não queria passar para os outros que ele era o homem mais forte, o mais valentão e que faz e acontece. E, irmãos, tomem muito cuidado nesse negócio de faz e acontece. Não é por aí as coisas, né? E Jesus deixou isso de forma muito clara. Então ele preferiu, né, não reagir naquele momento, não esboçar nenhum tipo de reação, porque ele não queria se tornar prisioneiro das suas emoções. Aí eu tenho uma pergunta agora sobre o perdão, porque a Bíblia em todo momento ela vai trazer a questão do perdão. Se o teu inimigo tiver fome, abençoa ele, se te fizer o mal, paga com o bem, se bateu numa face, lógico que contextualmente não é isso que significa, mas bateu numa face, entrega a outra. E aí eu vejo que as pessoas entendem o perdão como matar a pessoa na mente. Né? Tipo assim, eu perdoei, não me incomoda mais, mas basta ver uma foto, basta ver uma conversa ou a voz, o perdão parece que sumiu. Então isso não é perdão, isso aí é desculpa aí, daqui a pouco eu volto. Sim. E aí é pensar que a nossa dívida, que era muito cara, foi paga por Jesus. E aí aqui, gente, eu já tô tirando meu bonezinho de psicóloga, tá? É a Carol, filha de Deus. Cara, se ele pagou a nossa cédula, né? Então, é possível. Não estou dizendo que é fácil, tá? Não estou dizendo que é fácil. Mas é possível. Aí a minha pergunta vai bater novamente no perdão.
que é algo que muitas pessoas hoje sofrem por o pai que bateu na infância, a mãe que maltratou, o bullying que sofreu na escola, que não era bullying na minha época, as piadas na infância, ou até mesmo hoje, na atualidade, é excluído no trabalho, deixam ele de lado, ou na família. Como sair desse casulo, ou desse poço onde a pessoa vive e não consegue liberar perdão? É aquela pessoa que é assim, eu não vou perdoar, eu morro, mas não perdoo. O que traz isso com a psicologia? Tem algumas situações que elas são abusivas. E aí, nisso, precisa de uma providência, né? Tá. Não dá pra ficar nesse lugar. E na terapia, sim, vai ser trabalhado isso. E é difícil. É difícil. Vamos lá, Mas é o que eu torno a dizer. É um processo. Não é que você vai pra terapia e no dia seguinte você vai estar perdoado todas as pessoas que fizeram mal pra você. Vai ter muitos momentos que a pessoa vai chorar, tudo aquilo que você reprimiu mais uma vez, isso vai vir pra fora, vai vir à tona, né? Mas esse é um espaço seguro, a terapia é um espaço seguro, né? Entendi. O terapeuta, ele tem o sigilo, então aquilo não vai sair dali. Então é justamente você aproveitar aqueles teus 50 minutos da terapia pra jogar isso, né? E conforme isso vai vindo pra borda, conforme isso vai aliviando, né? Tá. Você consegue falar sobre, aí sim entra o tratamento. Muito importante. Pessoal, é o seguinte, a gente não tem mais tempo porque a gente vai entrar no período da oração. É isso, produção? Não? Já vai encerrar? Aí você tem que me coordenar o horário para eu saber. Ela continua. As perguntas, qual que eu posso? As perguntas zeraram. E as perguntas que estão aqui... Pergunta, gente, deixa pro 2. Guardem as suas perguntas, porque a Carol tem uma conclusão para falar, que ela tá levando a palavra agora sobre Cristo. Ela tem uma conclusão para falar, concluindo, mas as perguntas guardem pra gente fazer a parte 2. Vai ter o 2. Vai escrevendo se quer parte 2, a Carol vai concluir aí. Uma outra coisa que eu percebi em Jesus é que ele não esperava muito dos outros, né? E eu quero que vocês me entendam, por favor. Que assim, Jesus, ele amava muito, mas a régua dele era baixa. Carol, como assim? Se ele esperasse muito dos discípulos dele, ele teria se frustrado, gente, excessivamente. Jesus foi traído por Judas, foi negado por Pedro, mas em nenhum momento o Senhor Jesus se surpreendeu com isso. Por quê? Porque ele não colocava expectativa exacerbada nas pessoas. Boa. Então isso é um aprendizado pra nós. Não tenho que esperar nada do meu marido, não tenho que esperar... Não é isso. Mas não coloque além dos limites do que aquela pessoa pode te entregar. Isso é pra te proteger, isso é pra proteger as suas emoções. Meu Deus. E aí, o terceiro tópico que eu coloquei é que Jesus era uma pessoa humilde, gente. Meu Deus. O Filho de Deus na Terra teve uma vida simples, ele era um rei. E ele foi carpinteiro. Então, melhor do que ele pra entender as nossas emoções, eu fico pensando, pastor... Imagina você construir uma mesa, a mesa dá errado. Imagina você ter, sei lá, um prazo pra fazer algo e se algo não sai ali do teu controle, você fica frustrado, você fica triste, você fica talvez até ansioso, né? Ou se você faz um trabalho e acaba perdendo esse trabalho. Gente, ele teve que saber lidar com as emoções, com certeza. Eu ia quebrar a mesa se não desse certo, com certeza. O que eu quero dizer é que ele aprendeu, sabe? Jesus, ele veio à Terra e ele sentiu tudo que nós sentimos. Ele chorou também. Ele foi um humano como nós. Ele era 100% Deus e 100% homem. E isso me inspira muito. Eu creio que se a psicologia estudasse um pouco mais sobre Jesus, seria muito bom. Talvez muitas coisas... abriria a mente, sabe? E aí eu preciso falar um versículo, eu não tenho como deixar de falar um versículo. Salmo 34, 17 e 18 diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de toda a angústia.
perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Glória a Deus. Produção, quanto tempo a gente tem aí? Acabou? Produção, gente, a produção já sinalizou. Já vocês sabem o que eu passo. Você tá vendo o que eu passo agora? Que vocês não estão vendo, mas a produção tá assim, ó. Ó, chega, deu horário, próxima pergunta. Mas a produção, tá todo mundo pedindo parte 2, hein, produção? Haverá parte 2. Ó, mesmo conhecedora da palavra, nunca tive parado para pensar por este lado. Só lembrando que a Carol falou de Cristo e trouxe essa questão de ele ter suportado, porque ele soube lidar com as suas partes, com as suas emoções. E nós temos que ser imitadores de Cristo e não imitadores dos homens. Sim. Né? Se ele suportou, ele conseguiu passar e sem expectativa nenhuma com aqueles que estavam com ele. Então nós temos que ter esta visão, que Cristo nos ensina, olha, não é sobre expectativa, não é sobre quem está do seu lado, não é sobre o que você está ansioso para o que vai acontecer, mas é sobre aquilo que eu sou. Então, seja como eu fui. É essa a maior lição. Esse é o maior caminho que nós temos que ter a seguir. Porque também se nós formos, né, igual ao mundo, que diferença... Nós vamos ter nenhuma. Estaremos iguais. E a Bíblia fala, nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo. Se você né, é cristão, se você tem essa dificuldade, gente, clame ao Senhor. Ele é pai, ele é um pai de amor. Cara, não tem privilégio maior do que esse, sabe? É verdade. Eu não sei nem dizer, assim. É surreal. Não é humano. A psicologia ela é muito importante, mas se você tem também essa parte espiritual que também é muito importante, junta as duas coisas assim, ó. Fechou. Fechou. O pessoal que tá colocando aí, que chegou agora, que não deu para assistir, fique tranquilo. Vai ficar gravado isso também lá no YouTube, né, no nosso canal. Pode assistir com calma. Elabore as perguntas para o 2, nós vamos ver uma outra data aí. Não vai ser na próxima segunda, calma, que isso tem todo um planejamento. Mas o que eu posso dizer, fala para o Vinícius e a Carol que temos que marcar uma batata. Tá devendo uma batata. Batata. Eu não posso deixar de falar sobre Cristo. Como todos os programas que nós fazemos aqui, seja live ou seja podcast, é um programa voltado com base bíblica e falar sobre o Cristo, não placa de igreja, denominação. Eu não carrego denominação neste programa. Por mais que eu ajudo no pastoreio em um ministério que eu faço parte, o Vinícius e a Carol também são de lá, aqui a gente traz palavra de Deus e a placa chamada Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz em Provérbios 4, 23, que acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele vai depender toda a sua vida. A minha esposa é testemunha disso, eu erro muito no aspecto do meu temperamento explosivo, né? A Carol sabe muito bem que eu vejo uma coisa errada e já falo, gente, tá errado! Mas é o tempo da pessoa aprender que tá errado, é o tempo de tudo isso, e eu falo para Deus, me ajuda a mudar, eu preciso mudar. Eu acho que quebrar a etapa, como foi dito, é reconhecer que está errado. Para mim já é fundamental e falar, Senhor, me ajuda a entender, porque o meu coração muitas vezes está me enganando. Eu estou achando, coração, gente, deixar claro, porque o apóstolo Paulo fala muito sobre o coração, não é o músculo que foi feito para bater e pulsionar sangue, e um dia vai parar. É isso aqui, ó. Por isso que em Romanos fala, não se conformeis com esse século, com a sua mente normal, mas transforma a tua mente para as coisas que estão vindo através de Cristo. Essa é uma tradução do Garrido atualizada, não é bíblica. Mas assim, entenda que o teu coração pode te levar para a ruína. Por isso que a Bíblia é muito clara. Acima de qualquer coisa, guarda o teu coração. E acima de tudo isso, busque o reino. Por isso que a palavra diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as pessoas confundem sem base bíblica e falam assim, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. O que está falando que vai ser acrescentado é o que ele está falando. Busque em primeiro lugar o reino
e a sua justiça. São essas coisas que vão ser acrescentadas na tua vida. E do reino vem a virtude para curar o que você precisa. Amém? É isso que eu queria finalizar. Que o trabalho de vocês possa conquistar o mundo. Amém, Cici. Deus abençoe você também. A ideia do programa é o que eu falei. Se uma vida, como a gente já teve, alcançou ao Senhor, já valeu esses quase 2 anos de programa. E desde, sei lá, quando eu fazia rádio, aquela coisa toda. E eu falei isso hoje, né? Deus pediu pra gente voltar com isso. Então uma vida já alcançada, já valeu. E ver todas essas pessoas rendidas aos pés de Cristo através de um podcast que para muitos que são conhecedores falam é simples, mas Jesus foi humilde e alcançou todos. Amém? Produção, mais alguma coisa? Só para Carol deixar a página dela do Insta. Ah, perfeito, pessoal. Me sigam lá no Instagram, pc_Carol Mendonça. Já tá aí, ó. Para todos que tiverem interesse na terapia, a agenda está aberta. E para todos que estiverem aqui na live, pastor, vai ter um presentinho especial. É só chegar lá e falar, olha, assisti na live do pastor, eu li na palavra. E tem que Carolzinha, confirmou que tá seguindo no programa? Ela vai te ter, um negocinho lá. Gente, chama a Carol, que vocês já puderam sentir e ver o quanto ela é espetacular. Gente, e lembrando que na terapia ainda é melhor, hein? Na terapia é melhor. Eu preciso que vocês façam um favor. Eu peço ajuda de vocês. Carol, vou cobrar amanhã. Vou cobrar amanhã, o Gustavo. Eu preciso da ajuda de vocês. Siga o nosso canal no YouTube, tá? O programa Eu Li na Palavra. Vai lá no YouTube, segue a gente. Por quê? Deixa eu até colocar aqui. A gente está tentando fazer transmissão ao vivo, existem critérios que o YouTube colocou, a gente já seguiu todos os critérios, só que precisa ter a quantidade de pessoas para a gente transmitir ao vivo. E eu falo sempre, pastor, o senhor não vai comprar seguidor? Não, a gente vai seguir no método certinho e quando nós tivermos a quantidade de inscritos, nós teremos também a transmissão ao vivo no YouTube. Então você que conhece a Carol, que segue o programa, vai lá no YouTube, @Eu Li na Palavra oficial, clica só em inscrito, só se inscreve, mais nada, e o mais Deus fará. Isso aí, amém? Essa força pro reino de Deus crescer. Mostra. Não, olha, gente, eu amei isso aqui, ó, vou guardar de recordação. Tem até o nome dela. Pastor. Pausa aí, mostra pra mim. Vamos lá que ela vai tirar foto lá, ó. Pera. Olha que bênção. Pera. Ai, amei. É tudo ao vivo, gente. Aqui é tudo ao vivo, cadeira cai. Ao vivo. A Carol pra mim, como que vai ser, não sei o que. Minha irmã, é ao vivo. Ao vivo é a melhor coisa, é igual quando a gente tá pregando. É natural, né? Já faz e vai. Até a cadeira quebrou, vocês não têm ideia, caí aqui, foi uma bênção de Deus, o Vinícius está rindo ali, mas acontece. Produção, dá tempo da oração final? Dá tempo? Gente, tem o pedido de oração, o caderno de pedido de oração, a gente continua orando em cima daqueles pedidos de oração que foram enviados, pessoas têm sido alcançadas, a gente já teve vários testemunhos de milagres aqui, Deus usa na revelação durante o programa, mas hoje é somente o momento da oração da fé, tá? Amém. Vamos orar pelas emoções, pastor. Isso, parabéns por essa visão diferenciada do reino. Deus abençoe grandemente vocês. Suelen Florentino, eu não sei quem Deus abençoe, Suelen, minha amiga. Sua amiga, Deus abençoe aí. Em nome de Jesus, vamos fazer o momento da oração da fé, porque a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Eu creio. Se você pode se ajoelhar, se ajoelhe. Se você pode dar a mão com alguém, dê as mãos, feche os seus olhos, como você preferir. Faça essa oração e peça para Deus curar as suas emoções. Sim, que Deus possa entrar na sua vida e transformar tudo isso. Amém? Sim. Pai querido, Pai de amor, amigo Espírito Santo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, eu te clamo neste momento, pedindo a Ti que o Senhor entre com providências no sentimento das pessoas, Pai.
Que o Senhor possa abençoar o teu povo, Senhor, de forma extraordinária. Que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre a vida de cada um que está neste programa. Que o Senhor possa curar as emoções, as feridas, os traumas de infância, as rejeições que passaram na infância, muitas vezes palavras malditas que foram lançadas. Mas eu anulo essas palavras pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Toda palavra maldita que foi lançada, toda rejeição, toda insuficiência que o humano colocou sobre essas pessoas, eu anulo no nome de Jesus. Que elas possam viver, Pai, a boa nova que é Jesus Cristo, a libertação que é o Senhor, trazendo à existência as coisas que não existem. Senhor, eu sou testemunha viva, Pai, que quando eu tentei o suicídio, o Senhor me curou com a Tua palavra, Pai. Não foi homem, foi a Tua palavra, porque as minhas emoções estavam abaladas, mas o Senhor é dono de todas as coisas. A Tua mão me alcançou, a Tua palavra me alcançou e me trouxe vida, me trouxe cura, e hoje eu sou referência do céu, Pai, na terra, pela experiência do Senhor, não porque eu sou perfeito, é porque eu dependo de Ti. Então ensina-nos, Pai, a cada dia depender mais do Senhor e sermos imitadores de Cristo por onde nós andarmos, e que nós possamos ser instrumentos do Senhor na terra, e que o Senhor possa tratar, Pai, oh Jesus, tratar as feridas, Senhor, de anos e anos. As feridas que muitas vezes por religiosidade de igreja mataram pessoas. Pessoas que não conseguem se relacionar contigo porque entraram numa igreja e foram maltratadas, foram rejeitadas, foram humilhadas, Senhor. Eu não estou falando só de igrejas evangélicas, eu estou falando no geral. Que hoje não conseguem se relacionar contigo porque tiveram problema com o pai na infância. Que o pai impôs, a mãe impôs e não consegue ter um relacionamento contigo. Quebra essa marca no mundo espiritual, Pai. Abre uma lacuna nova e faz tudo novo sobre este povo, Senhor. Eu sei que o Senhor pode tratar a cada um que aqui está, Jesus. Esta live ficará gravada, esse podcast estará gravado e continuará sendo canal do Senhor para que as pessoas sejam alcançadas. Pai, eu abençoo a cada um desta live, eu abençoo a vida da Carol e do Vinícius, abençoo o lar deles, declaro que eles são famílias benditas do Senhor, abençoo também os nossos vizinhos aqui do estúdio, Senhor, o da direita, da esquerda, o de cima, o de baixo, que o Senhor continue abençoando, trazendo saúde, trazendo vida, e que eles possam conhecer o Teu amor, e que este programa seja marcado pelo Teu poder, Pai, e que coisas extraordinárias aconteçam a partir de hoje, e que eles possam entender que é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma, é o Senhor que leva para o céu. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. E glória a Deus. Meu Deus, não tem como não sentir a Tua presença aqui. Aleluia. Olha, eu lembro de um podcast que a Carol e o Vinícius estiveram aqui na plateia. Né? Eu estava fazendo no estúdio, eles estavam. Eu estava fazendo no antigo ali. E é algo extraordinário. A gente vai fazer talvez no próximo, colocar a plateia aqui com a Carol, vai ter bexiguinha. Carol, porque o pessoal só tá faltando isso. Só tá faltando fazer isso ali. Tá bem, meu Deus. Mas foi assim uma grande bênção. Eu quero agradecer aos novos seguidores aí que a Carol engajou com a gente, que também, por favor, os que estão conosco, siga a Carol lá. A gente vai fazer os vídeos depois aqui, os cortes, as montagens, estará também na página dela. Deixa eu colocar aqui, o pessoal tá seguindo lá, tem bastante gente colocando, já coloquei aqui, ó, Psico_Carol Mendonca, porque não tem cedilha, segue lá no Instagram. A agenda de maio dela tem alguns dias que está livre, então entra lá. O pessoal está atrás, então já começa, antecipa para o mês de maio que já está começando, para você ter um agendamento online. Ela também atende online, isso é muito importante. Já tiveram um pouco do conhecimento, entenderam a capacidade dela com base bíblica e também a base psicológica que ela tem, TCC. Isso. Pastor, e o pessoal também poderia falar um tema, né, que talvez queira que eu traga na próxima? Boa! Parte 2. Se vocês querem saber... Deixa lá na página da Psico ou pode mandar pra gente também. Tá bom, então coloca aí. O pessoal não foi embora ainda, a galera tá com a gente.
Coloca aí o tema pro parte 2, ou no meu direct, ou no dela. Teremos a parte 2 com a psicóloga aqui. E eu sei que será algo extraordinário para a glória de Deus Pai. Produção, amém, amém. Encerrou? Então a produção vai encerrar o TikTok primeiro. Pessoal do TikTok, forte abraço, Deus abençoe. Segunda-feira que vem eu estou ao vivo com o programa ali na palavra, com a caneca nova, estúdio bombando, cadeira que quebrou, mas Deus vai trazer. Um forte abraço, Deus abençoe, fique com Deus, o pessoal do TikTok. Deus. Isso, encerrou o TikTok, galera do Instagram e YouTube é daqui a pouco. Deus abençoe sua casa e sua família. Segunda-feira, muito obrigada. 9 horas, estou ao vivo. Agora a Carol vai fazer o encerramento dela aí. Deus abençoe, amo todos vocês. Obrigada por estarem conosco. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau. Amo vocês, Jesus. Segunda-feira, 21 horas, estou ao vivo com o programa Ele na Palavra. Fiquem